Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder as perguntas que vocês fizeram lá no outro vídeo da biblioteca. E muito obrigada por todo mundo que comentou, todo mundo que viu, assistiu o vídeo, curtiu. Sejam muito bem-vindos a todo mundo que chegou novo por aqui. Se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e comentar se você já leu algum desses livros que a gente vai mostrar por aqui hoje. E se quiser deixar mais uma pergunta, pode deixar. A gente vai responder 20 perguntas que vocês fizeram. Eu acho que eu anotei todas, mas se estiver faltando alguma, fica para uma próxima vez. Bom, meu pai está aqui. Pessoal. O nome dele é Almir. E o resto ele vai responder para vocês. Primeira pergunta. Quantos livros tem na biblioteca? Bom, eu tenho mais ou menos uns 20 mil volumes. E eles não estão todos aqui, né? Aqui comporta a maior parte deles, né? A maior parte, realmente. Mas tem muita coisa lá dentro da minha casa, em vários cômodos, em outras estantes, né? Dividido em escritório, em outros cômodos, né? Então, totalizando tudo, eu acredito que mais ou menos uns 20 mil volumes. Mais de 20 mil aí, mas não sabemos exatamente. Preciso contratar alguém para contar isso aí para mim. Para contar. Para ter exata noção. 1 centavo por livro? Pode ser 1 centavo, não comporta. Quais seus livros preferidos de ficção e não ficção? Olha, de ficção, eu leio pouco de ficção, né? Mas o livro que eu gostei bastante foi O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, e Notre Dame de Paris, do Victor Hugo. De não ficção, eu tenho muita coisa, né, de livro de espiritualidade que eu mais gosto, de religião, de filosofia prática, de aplicação prática, eu gosto bastante, de história. Então ficaria difícil nesse vídeo aqui eu indicar um, né? Oportunamente, talvez a gente pode dedicar um vídeo ou outro para eu indicar de cada um desses assuntos uma ou outra obra. Bom, de não ficção, os livros que eu tenho gostado bastante é desse autor aqui, Roman Krinarik, é um inglês, né? E esse livro também é bem legal, eu gosto bastante dele. Ele já tem vários livros publicados no Brasil. Ele foi um dos fundadores da School of Life, juntamente com Alain de Botton. E ele tem um livro, acho que foi o primeiro publicado no Brasil, foi sobre o trabalho, como escolher, acho que, o trabalho da sua vida. Depois de sair esse aqui, acho que foi o segundo publicado. Ele tem um livro sobre empatia, um livro sobre o futuro, um livro de título Carpe Diem. Então esse autor aqui, tudo que sai dele eu tenho comprado e lido. Eu indicaria, gosto bastante desse autor aí. Esse aqui é sobre a arte de viver, lições da história para uma vida melhor, da editora Zahar. Quase todos são publicados pela Zahar. Conte sobre sua experiência com a literatura ou alguma experiência marcante com algum livro. Bom, eu me recordo que quando eu era bem pequeno, eu e meu irmão, a minha mãe lia muitos livros pra gente, livros infantis, né? Acho que foi aí que eu fui pegando gosto. E na infância eu residia ao lado de uma biblioteca pública aqui do bairro. Eu e meu irmão, a gente lia muito esses livros aqui, ó, do Tintin, são livros infantis, em quadrinhos, né? Do Hergé, né? Um autor belga. Eram vários volumes, né? E eu li incessantemente várias vezes cada um desses aqui, mas muitas vezes mesmo, né? Chegou até ao ponto de lá na biblioteca eles proibirem a gente de ver esses livros, né? Eles achavam que a gente devia ler outros livros, né? E a gente gostava de ler estes livros aqui, né? Depois eu acabei comprando quase todos os exemplares. Essa edição aqui é uma edição portuguesa da Verbo, mas eu sei que também acho que a Companhia das Letras ou a Record editou também esses livros aqui. Tem desenhos também do Tintin, até há pouco tempo eram exibidos pela TV Cultura. Tem filmes, inclusive um filme do Spielberg, ele com base em um dos livros, acho que ele pegou 2 livros e desenvolveu um filme. Eu gostava muito dessa coleção aqui. Outros livros que eu gostava é de um autor que se chama Malbataan, né? Ele escrevia sobre lendas do Oriente, da Arábia, né? E, na verdade, era um autor, era um professor de matemática do Rio de Janeiro, né? E ele nunca foi no Oriente. Ele começou a desenvolver esses livros aí sobre essas histórias, né?
Ele leu o Alcorão inteiro, contratou um professor até de árabe. E eu gostava muito desses livros aí. Inclusive é interessante que ele nos livros, ele inventou o nome de um tradutor, né? Como se existisse, como se fosse realmente escrito em árabe. E o nome de um tradutor do Brasil, né? Que na verdade era fictício, né? Não tem isso aí, né? Depois desse livro, que acho que eu peguei interesse de ler As Mil e Uma Noites, né? Que é esse aqui. Mas a coleção do Malbatan, que eu li bastante, que eu tenho toda aqui na biblioteca, toda a coleção, eu tenho aqui encadernada, acho que uns 14 ou 15 volumes. O livro mais famoso dele chama O Homem que Calculava. O que eu mais gosto é Maktub, né, que significa estava escrito, né, em árabe. Né? Isso eu lia bastante na minha infância. É o que eu mais me recordo, assim. Esse Homem que Calculava tem interesse de ler. Lembro bem desse tipo dessas leituras da minha infância. Vou comentar aqui uma história interessante que você já me contou, né? Que quando você voltava do concurso, ou de alguma prova que demandava muito esforço, né? Eu tinha até esquecido. É verdade. Acabava lendo Tintim. Na época eu tinha recém-formado, né? Estava prestando concurso público. E quando eu voltava, assim, das provas, bem tenso, bem cansado, né? Para espairecer, eu pegava esses livros aqui e ficava lendo. Era uma forma que eu usava para espairecer naquele dia, né? Depois eu retomava os estudos no dia seguinte, né? Mas quando eu voltava das provas, eu costumava pegar os livros do Tintim. Tinha até esquecido, ela lembrou. É verdade. O livro do Tintim, depois, ó, eu acabei sendo presenteado, meu irmão me deu essa coleção aqui, ó. São os personagens, né? Esse é o Tintim, Capitão Haddock, os irmãos Dupont e Dupont, o professor Girassol e o cachorrinho dele inseparável, que é o Milu. Essa coleçãozinha que eu mantenho lá no outro escritório lá de dentro de casa. Fale sobre suas leituras religiosas, indicações e estudos. Olha, tem muitos livros que eu tenho comprado de religião, né? Mas muitos mesmo, né? De espiritualidade, né? Não são livros tão profundos, livros acadêmicos, assim, né? Eu sou formado em teologia, então eu gosto mais de livros, assim, de religião, mais livros pastorais, né? Os livros de espiritualidade. E tem muita coisa, ficaria até difícil de indicar, né? Livro seja católico, seja até com uma vertente aí evangélica, né? Mas para não deixar de linkar nenhum que eu tenho lido nos últimos anos, li e tenho lido nos últimos tempos, esse autor que eu gosto muito, chama Philip Ryken. O título é Tenho Minhas Dúvidas. Ele fala sobre as dúvidas, né? Mas tomando como ponto de partida algumas passagens bíblicas, né? O outro é Como Lidar com a Dúvida sobre Deus e sobre você mesmo. Esse autor aqui acho que ele é escocês, salvo engano, ou irlandês, coisa assim. Alistair McGrath. Gosto muito desse autor, dos dois, né? E ele também lida com a dúvida da pessoa, as dúvidas que a pessoa tem sobre si mesmo e as dúvidas sobre Deus. São muito interessantes. Outro que eu comprei não faz tanto tempo é esse aqui, do Evangelho para a Vida, de Mário de França Miranda, da editora Loyola. Ele pega algumas passagens bíblicas do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, e desenvolve. Basicamente, por hoje, eu gostaria de indicar são esses aí, mas uma próxima oportunidade eu poderia indicar outros, assim, que eu acredito que sejam, que vocês possam ter interesse em conhecer. Como faz para conservar os livros? Bem, é difícil conservar isso aqui, né? Porque eu não deixo a empregada limpar, porque se ela limpar, ela vai tirar da estante e vai pôr num lugar e eu não vou encontrar mais o livro, né? Então eu não deixo ela mexer. Do jeito que eles estão os livros aqui, mesmo estando tudo apagado, com um fio de luz, eu consigo encontrar, porque eles estão no lugar certo, né? Eu costumo separar eles aqui por assunto, às vezes, ou então por autor. Quando eu pego um livro que já está há muito tempo na estante, que eu vou ler, eu quero ver, eu consultar por qualquer motivo, eu tenho isso aqui que eu uso para tirar o pó, né? Isso aqui que é muito bom, um tipo de espanador, mas ele é muito bom. Eu uso um pano seco, né? Às vezes eu lixo o livro, pego uma lixa de massa que se fala, ou lixa de madeira, né? Eu compro um livro velho, assim, eu também lixo ele, né? Se for brochura, uso a guilhotina às vezes, limpo ele com um pano e um sabão, assim, com um pouco úmido, e depois eu insero com lustramóveis, né? Então fica muito gostoso de ficar mexendo no livro assim, né? Então essa forma que eu tenho feito para conservar. Eu deixo uns plásticos em cima deles, assim, né?
só para não se acumular em cima dos livros, né? O papel continua respirando esse papel e não estraga, né? Mas é assim que eu tenho feito para conservá-los. Nunca deixo os livros deitados, né? Sempre deixo os livros em pé, nunca deitado. Se ele vai dedando, eles vão deformando. Se tivesse que se desfazer da biblioteca, quais 5 livros salvaria? Acho que essa é a mais difícil, né? Essa é uma resposta muito difícil da gente dar, né? Porque com 20 mil, eu escolher 5 seria uma escolha de Sofia levada ao extremo, né? Seria muito difícil, né? Mas depois de pensar e repensar, os 5 que eu poderia, sim, talvez até me arrependa de indicar esses e não outros, né? Mas seria essa coleção aqui das 1001 Noites. Uma roubadinha, porque aí já tem 5, né? É verdade. Essa coleção aqui é espetacular, né? É da Biblioteca Azul, é edição completa, né? Tem várias edições no Brasil, tem uma edição de um volume só, que são as melhores lendas que foram organizadas pelo Carlos Heitor Coni, muito bacana também. Tem uma edição antiga em vários volumes, às vezes o tradutor muda, seja uma tradução ou outra, uma coleção ou outra, essa aqui é uma leitura bem gostosa, espetacular, a pessoa não precisa ler em ordem naturalmente, né? É muito bacana. Então acho que se eu tivesse que escolher um livro, na verdade é uma coleção, né? Entre eles eu não deixaria essa coleção aqui de fora. Outro que eu incluiria é desse autor que eu já mencionei aqui, né? Do Roman Knarik, sobre a arte de viver. Esse eu incluiria também, porque eu gosto muito dele. Eu gosto muito de biografias, mas para não escolher uma biografia em especial, né, uma só, eu escolheria esse livro aqui do Simon Sebag Montefiore, que é um autor que tem vários livros publicados no Brasil, tem várias biografias também, biografias densas, grandes, né? Mas eu escolheria esse aqui, porque esses aqui são várias biografias, né? É um livro da editora Crítica, da Planeta, e ele vem desde a antiguidade e chegando até os dias de hoje, né? Inclusive o Saddam Hussein aqui, né? São textos muito bem escritos, não são profundos, né? Mas é uma leitura muito prazerosa, muito gostosa, então eu incluiria esse aqui também. O outro, naturalmente, é a Bíblia Sagrada, aqui contendo no Antigo e o Novo Testamento. Essa editora aqui da CNBB, não poderia deixar de fora. E um outro que eu poderia indicar, embora esse livro não tenha no Brasil, é uma edição portuguesa, Ensaios sobre a Virtude e a Felicidade, do Samuel Johnson. Samuel Johnson é um autor inglês do século XVIII, ele foi muito prestigiado à época, ele era crítico, ele foi o primeiro autor que escreveu um dicionário inglês, né? Escreveu também umas anotações à obra de Shakespeare, escreve muito bem, ele é muito inteligente, gosto muito desse livro aqui, o livro não foi escrito assim, né? Mas ele foi reunido nesse volume aqui, por um autor português, ele reuniu e deu esse título aqui. É uma edição portuguesa, que não tem no Brasil. Então, esse aqui seria o último livro que eu incluía nos meus 5 aqui. Vale muito a pena. É uma pena que não tenha sido editado aqui no Brasil. Empresta livros? Olha, eu não gosto de emprestar livros não, viu? Nunca gostei, porque às vezes a gente empresta, às vezes a pessoa não devolve, ou então demora muito para devolver, e justamente quando o livro não está aqui é que eu tenho vontade, é uma coisa curiosa, né? O livro não está aqui, eu tenho vontade de pegar o livro para ver, né? Ou para consultar, se for um livro técnico, que tem bastante aqui, né? E às vezes também, eu acho que foi o último livro que eu emprestei, na verdade era uma Constituição Federal, e a pessoa me devolveu tudo sublinhado, sabe? Em amarelo, ainda bem que não era uma edição, era uma Constituição, né? Muda muito, era uma edição, não era de muita qualidade, eu não importei muito, né? Mas eu não gosto. Os livros eu gosto que eles ficam aqui, às vezes eu empresto para ela, mas eu marco aqui para saber que está com ela, né? Mas eu gosto de ter os livros aqui. Infelizmente, não sei se é uma virtude minha, mas eu sou apegado a esses livros aqui. Gosta de livros de filosofia? Eu gosto de livros de filosofia, mas não livro muito acadêmico, né? Que são livros complexos, né? A filosofia, ela é complexa na maior parte das vezes, né? Então, livro muito acadêmico eu não gosto, mas eu gosto mais dos livros que são livros de filosofia prática, né?
que usam a filosofia, né? Os autores que escrevem sobre filosofia, mas aplicada ao dia a dia, ao cotidiano, né? Mostrando para a gente quais as lições que os grandes filósofos podem nos trazer no nosso cotidiano. Então, esses livros eu gosto bastante. Isso eu tenho bastante aqui e gosto bastante. Agora, a filosofia pura mesmo, não tem alguns aqui, mas não é do meu maior interesse ficar lendo, não. Eu acho complexo, são leituras complexas, né? Acho que eu vou perder muito tempo para ler aquilo, para entender, e vou deixar outras leituras de lado. Está adotando pessoas? Essa aqui, gente, é uma pergunta que apareceu muito. Seu pai está adotando uma mulher adulta, casada com 4 filhos, enfim, diversas pessoas querem adoção e aí ele vai responder se ele está adotando ou não. Se eu fosse adotar todo mundo que me pediu aí, porque ela me falou, né, meu orçamento não daria, né, porque o orçamento que eu tenho é para manter esses livros aqui, manter esse espaço e comprar livros novos, né? Sim. Então não me sobra nada para dar uma mesada para um outro filho, né? Então ficaria difícil, né? E também ficaria difícil acertar com todos esses filhos aí para quem ia usar ao mesmo tempo, né? Ter que fazer um sistema de rodízio, de agendamento, tipo consulado americano, né? Para ver quem que ia usar durante o dia, quem que ia usar ou não iria usar. Então seria difícil, né, aplicar isso na prática, né? Gente, na prática não estamos de portas abertas. Quanto tempo levou para formar a biblioteca? Como foi conseguindo / comprando os livros e quais os temas principais? Olha, a maior parte o grande volume, né, de comecei a comprar assim, mais ou menos, acho que uns 35 anos, mais ou menos. Mais ou menos, né? Um pouco mais, né? E naquele tempo não tinha internet, naturalmente, então a gente comprava em livraria, né? Comprava em sebo, não existia ainda o estante virtual, né? A gente tinha que frequentar sebo, e eu frequentei muitos sebos, né? Mas muito mesmo, né? Então comprei muita coisa em sebo, comprava na Saraiva, nas editoras, né? Então a gente comprava fisicamente lá, né? Às vezes encomenda, às vezes pedia, mandava carta comprando, pedindo às vezes os catálogos, escrevi várias cartas para as editoras pedindo catálogo, né? Depois eu importava, era uma coisa muito difícil, né? Hoje é muito prático, muito fácil, né? O volume grande que eu tenho aqui, eu comprava bastante, inclusive em sebos, é a parte jurídica, né? Que são esses que estão aqui atrás de mim, né? É uma boa parte, são livros técnicos, né? Que eu usava no trabalho, no dia a dia, eu uso até hoje, né? É a parte maior. Mas tirando isso, que eu gostava, assim, isso era mais por necessidade, eu gostava também. Hoje eu não gosto tanto assim do direito, já acabei me cansando, né, disso aí, né? Me desanimei com o direito, embora ainda advogue. Mas comprava por gosto, assim, era um pouco de ficção, não muito, mas um pouco, né? Livro de história, que sempre gostei bastante, de filosofia prática, e os livros de espiritualidade e religião. Esse que eu mais gostava, assim, eu gostava de comprar dicionário também, livro de etimologia eu gostava, de origem das palavras, isso tem vários livros aí que eu gostava. Livro de Roma Antiga, gosto bastante, história de Roma, da Roma Antiga, sobre os imperadores, os chamados bons imperadores, né, entre aspas, né, e os maus, que eram a maioria, né. Do Egito Antigo também eu gosto muita coisa de comprar sobre o Egito Antigo, mas abordando sempre o cotidiano dessas antigas civilizações, né, do Egito, de Roma, isso eu gostava bastante, né, do cotidiano, de Grécia, de Egito, sobretudo de Roma Antiga eu tenho bastante coisa e gosto bastante, e já venho comprando há muito tempo, isso aí, livro brasileiro, livro estrangeiro, sobretudo da Espanha e Portugal, tenho bastante coisa sobre isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês site para comprar livro estrangeiro, tanto de Portugal como da Espanha. Vou deixar o site aqui. Vocês leem todos esses livros? Essa biblioteca é de apenas uso familiar? Como eu disse, esses livros que estão atrás de mim aqui são livros de direito, né? Então são livros para a gente ficar lendo como se fosse um livro de ficção, né? Ou de não ficção, mas não de direito. São livros que eu uso para consulta, né? Então não significa que eu li tudo isso aqui, evidentemente não teria tempo de ler tudo isso aí e ao mesmo tempo trabalhar, é praticamente impossível, né? Então não, agora os outros sim, né? A biblioteca é para o nosso uso, né? Minha mulher não lê tanto assim, né? Atualmente ela tem tido mais o gosto de ler, e as meninas, né? A Mariana, que lê bastante, começou a ler bastante a partir da pandemia,
e minha outra filha também lê, menos, né, mas também lê, mas quem lê bastante, que passou a ler bastante, para o meu gosto, é a Mariana, né? Mas é para o nosso uso, né? Como eu disse, é para o nosso uso, não é uma biblioteca aberta, assim, né? É apenas para o nosso uso. E só complementando, você falou que muitos livros são para consulta e realmente ele consulta mesmo, porque diversas vezes eu cheguei aqui ele trabalhando e tinha diversos livros abertos na mesa. É verdade, é verdade. Uma coisa curiosa é que quando eu disse desses livros infantis que eu lia numa biblioteca pública, nessa biblioteca eu vinha trabalhar depois, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu prestei um curso na prefeitura e fui aprovado. Aí, na hora que foi escolher para onde, que secretaria que eu iria, eu escolhi a Secretaria de Cultura, e dentro da Secretaria de Cultura, o Departamento de Bibliotecas Públicas. Aí eu fui trabalhar primeiro na biblioteca do Tatuapé, na Avenida César Garcia, que era a primeira biblioteca ramal de São Paulo, né? Era a biblioteca número 1 de São Paulo, a ramal, a primeira a central é a Maria de Andrade, mas a ramal era a número 1, então era a que tinha maior acervo. Aí eu fiquei 3 anos lá, depois vim aqui para a Biblioteca da Vila Formosa, fiquei mais ou menos uns 2 anos, aí depois eu passei em outro concurso público e acabei saindo daí, fui trabalhar no Ministério Público e fiquei 36 anos da minha vida. Já basicamente responder a próxima, que é o que você faz. Já perguntaram, pastor, bibliotecário, advogado? Então, eu fiquei 36 anos no Ministério Público, me aposentei como procurador de justiça, depois um colega desembargador aposentado me convidou para trabalhar com ele no escritório dele, então hoje eu advogo com esse amigo, mas eu só trabalho aqui em casa, né? Não vou no escritório, porque para mim seria difícil, é distante, então só trabalho no home office aqui, só fico aqui redigindo peças, então trabalho hoje como advogado, não é um ritmo tão intenso, me permite fazer algumas outras coisas, né, de natureza doméstica, ajudar a Mariana, ajudar a outra filha, minha esposa, algumas coisas do dia a dia, e quando o tempo me permite também, naturalmente, eu fico lendo. Quais seus hábitos de leitura? Bem, quando eu estou aqui nessa biblioteca, aqui nesse espaço da casa, que é o fundo da casa, quando tem tempo e sobra tempo assim, eu fico numa outra mesa, que a gente pode até mostrar aqui, que é a mesa o espaço do escritório. Gosto de ficar lendo ali, tenho um suporte de livros, né? Eu não gosto de ficar muito segurando o livro quando estou numa mesa assim, eu não gosto de ficar segurando, né? Vou mostrar para vocês. Esse livro me permite que eu possa ficar com as mãos livres, né? Então o livro fica preso, né? As páginas, né? E permite que eu possa ficar anotando, né? Quando for o caso, ou usar o computador do lado para consultar alguma coisa a respeito daquela leitura, né? O computador está do lado, né? Isso durante o dia. À noite eu gosto de ler no meu quarto. Eu gosto de deitar lá e ficar lendo no quarto. Né? Então, esses são os meus hábitos. Lá no quarto, a cabeceira também está cheia de livro e o móvel da TV também, que está passando aí para vocês. Eu posso fazer, né? Tem uma filmada também, vou passar. Quantos anos você tem? Como foi construindo sua biblioteca? Bom, tenho 65 anos de idade e, como disse, tenho livros que eu já tenho há muito tempo, né? Mas o maior volume, como eu disse, mais ou menos uns 35, 37 anos, começou a crescer bastante, né? Eu não morava nesta casa, residia numa outra casa, no escritório, lá tinha uma biblioteca pequena, aí começou a crescer demais, meus pais moravam do lado, lá fiz uma biblioteca grande também, bastante grande, né? Até que acabei mudando de lá, construí esta casa aqui e já no projeto aqui foi desenhada essa biblioteca aqui, o espaço, né, que tem, aqui para vocês terem uma ideia, são 13 metros, né, de largura aqui do terreno, né, por 6, né, então 6 por 13, só esse retângulo aqui da biblioteca, né, mais o escritório que tem na frente, né, e mais os livros que tem lá dentro de casa, né. Então, assim que o espaço hoje que é definido é esse aqui. Quando eu construí, eu já posicionei as lâmpadas aqui de uma forma que eu pudesse, se precisasse, fazer as estantes entre os lustres, né? Mas não precisou, deu para ficar acomodando, eu fiz um outro móvel aqui baixo aqui para colocar, não precisou. Mas se precisar um dia eu posso fazer estantes aqui no meio, igual uma biblioteca mesmo convencional, mas por enquanto não precisou porque eu tenho usado a parte de dentro da casa lá para colocá-los. O problema vai ser maior no dia que eu mudar daqui, né? Quando as filhas das duas, uma já saiu de casa, né? Que casou, que é a Mariana, e tem a outra que vai se casar. A casa vai ficar grande pra gente, então não sei o que a gente vai, se a gente vai ficar aqui, se vai para uma outra casa, mas a preocupação é achar uma casa que eu possa colocar todos esses livros aqui, né? Que não é fácil achar um terreno grande assim, né? De posicionar tudo isso aqui, construir de novo, a construção é cara, uma construção, né? Então,
procuro não pensar nisso, mas isso realmente vai ser um problema. Como era adquirir livros na época em que você era mais jovem? Tinha muita coleção de editora que entregava pelos correios? Não, pelo que me lembro não tinha, né? Mas eu lembro quando eu era jovem, eu era assinante do Círculo do Livro, que muita gente já ouviu falar, né? Que era da Abril Cultural. Então eu comprava muito livro, era todos de ficção, né? Pelo menos a maior parte, né? Então eu comprava bastante, todo mês a gente recebia um livro do Círculo, né? A gente era assinante e comprava em livrarias, comprava em sebo, como eu falei, mas não tinha as facilidades que tem hoje, né? Hoje é muito prático, né? Você pode consultar preço de vários fornecedores, né? Da Amazon, Mercado Livre, da própria editora, né? Que costumam fazer muitas promoções. Hoje é muito fácil, né? A estante virtual que ajuda muito, né? Até livros estrangeiros a gente pode comprar e é fácil. Para vocês terem uma ideia, às vezes eu compro livros de Portugal, até comprei semana passada, é impressionante. Às vezes eu compro o livro no domingo, na sexta, se eles têm o livro no acervo lá da livraria, da editora, aliás, da livraria, né? Porque não é só a livraria, é a editora também, às vezes na sexta-feira já está aqui, né? É caro, né? O frete é caro, a gente paga em euro, tudo, né? Vou comprando aos poucos, né? Mas é algo impressionante, né? Às vezes é mais rápido do que se comprar um livro aqui, de uma editora daqui, né? Às vezes demora muito para chegar esse livro aqui, né? Eu sou muito ansioso quando eu compro livro, eu compro quando eu quero pegar o livro logo, né? Não gosto que demore, né? E é algo impressionante isso aí, né? No domingo, na sexta, o livro já está aqui, né? Então isso é muito prático, muito fácil, né? As pessoas antigamente não tinham essa facilidade, né? Então vocês de hoje, às vezes não imaginam como era difícil comprar antes, né? Hoje é muito fácil para pagar, né? Hoje é muito prático, né? Muito fácil. Basta a pessoa ter de vontade, né? De ler, né? E ter o dinheiro, naturalmente, né? Para investir nisso. Você tem alguns livros raros, esgotados? Olha, tem vários livros raros aqui, né? De direito. E tem esses aqui que eu achei interessante mostrar. Esse aqui é um livro raro, isso aqui. É uma biografia de Jesus, de um autor italiano, Giuseppe Ricciotti. E é interessante que eu gostei tanto desse livro aqui, que eu comprei a primeira edição dele é um livro italiano, né? Comprei a edição em espanhol. Depois achei em português, mandei encadernar, e depois achei o original em italiano, mandei encadernar também. Então hoje tenho 3 edições, em italiano, original, em português e em espanhol. É uma obra clássica, né? Já esgotada há muito tempo, né? É muito interessante para quem quer conhecer um pouco melhor a vida de Jesus Cristo do ponto de vista mais histórico, né? Não é uma obra pastoral. Ó, livro, salvo engano, esse acho que é o mais antigo que eu tenho. É o livro de Direito, o autor João Inácio Ramalho, de 1869. É um livro bem antigo, mas até que tá em bom estado o papel aqui, ó. Tá em bom estado. Mandei encadernar, né, edição. Encadernação muito boa essa encadernação. Eu acho que é o mais antigo que eu tenho aqui. É um livro de Direito, de 1869. Depois vem esse aqui. É a Consolidação das Leis Civis, do Teixeira de Freitas, um livro também de Direito, de 1876, né? São os mais antigos que eu tenho de Direito, né? Deve ter outros mais antigos, mas já mais do século XX, né? Do século anterior, do século XIX, seriam realmente esses 2 aqui. O local físico da biblioteca já mudou quantas vezes até se firmar no local atual? Então, foi o que eu já até respondi, né? Eu morava numa outra casa, mas os livros estavam divididos, né? Estavam no meu escritório um pouco numa biblioteca sobre esse escritório. E depois eu acabei fazendo uma outra biblioteca na casa dos meus pais, ao lado, que eu construí para eles. Lá era uma biblioteca bem bacana também, do tipo dessa aqui, né? Mas aí depois nós mudamos para cá, há mais ou menos uns 21, 22 anos. Aí já reservei esse espaço aqui para ser uma biblioteca mesmo, só que depois acabou não comportando tudo aqui, né? Eu acabei levando muitos lá para dentro, tive que mandar fazer algumas estantes lá em cima, na parte de cima da casa, né? Então acabou ficando dividindo, né? Mas eu até poderia trazer todos eles para cá, esses livros que eu tenho lá dentro, todos eu poderia trazer para cá, que são milhares, né? Mas fazendo algumas estantes aqui, né? Intermediárias aqui, né? Daria para fazer. Acho que descaracterizaria um pouquinho, né? Porque a gente
a visão, né? Hoje é a visão completa aqui de ver a biblioteca toda aberta, esse centro aqui todo aberto, né? Já a estante no meio aqui, não sei se ficaria muito legal, né? Mas se precisasse, eu poderia trazer todos para cá, né? Mas o formato realmente esse atual é de mais ou menos 22 anos. Assim que eu construí a casa, definitivo, né? Toda a casa, a biblioteca já foi construída junto, né? Então quando mudamos para cá, já comecei a trazer todos os livros para cá, demorei várias semanas para posicionar tudo, para reposicionar. Eu lembro que foram várias semanas para organizar isso aqui, né? E às vezes eu ainda encontrava livro fora de ordem, né? Que era muita coisa, né? Colocando no espaço, no ponto certo, né? No assunto correto, né? De acordo com o autor. Lembro que demorou bastante. Então hoje está por assunto, como eu disse, por assunto e por autor, né? Então essa ordem que eu procuro preservar para poder encontrá-los aqui quando eu preciso. Mesmo assim, às vezes eu acabo achando que se eu mudo de posição, tiro daqui e levo para outro lugar, porque enche muito um vão da estante, eu tiro. Ou então, às vezes o livro está na posição, está na parte, ele está num espaço do autor, né? Mas eu ponho ele, tiro de lá, ponho junto com o assunto, né, que ele está tratando, né? Então, às vezes acabo não achando, né? Mas depois eu acho, né? Não acho momentaneamente, acabo não achando esse livro que eu estou precisando. Essa próxima você já acabou respondendo, se você faz algum inventário das obras e como fica a organização, por autor e então ainda não fiz, seria realmente bastante interessante que se fizesse isso aí, né? Mas não tenho tempo para fazer isso aí, demoraria muito, né? Mas seria interessante fazer assim, né? Não só indicando qual é o livro, o autor, o ano, né? Às vezes até quanto eu paguei no livro, quando eu comprei, onde eu comprei. Seria bastante interessante, mas não tenho tempo para isso aí. Então, para me facilitar, eu divido ele por assunto e por autor, né? Não tenho tido problemas assim, mas o ideal mesmo era realmente fazer uma organização no computador aí, né? Ou uma outra forma aí para eu procurar achar o livro mais facilmente. Até para evitar comprar o livro de uma forma repetida, né? Que já aconteceu também, né? Que muda a capa, né? Às vezes o livro muito antigo, já comprei já há muito tempo, mudo a capa, eu estou no meio de uma livraria, fico em dúvida para não perder de voltar lá e não achar mais o livro, eu acabo comprando, chego aqui às vezes e eu já tinha o livro, né? Então se eu tivesse um controle, eu evitaria esse tipo de coisa. Você tem o livro A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges? Sim, é um livro que fala sobre o direito na Roma Antiga, né? Está ali na parte de direito romano, tem um livro bastante antigo e muito importante, normalmente as faculdades que tem a matéria, direito romano, acabam indicando esse livro para os alunos lerem, né? Então tem uma edição antiga desse livro, sim. Gosta de algum autor da atualidade ou só dos antigos? Não, gosto dos autores atuais também, mas como eu disse, a maior parte de não ficção, né? Mas eles acabam vendo uma referência de um autor antigo de não ficção e acabam buscando aí, ó, enquanto não achar, não sossego. Fico procurando na internet, se não tem aqui, às vezes o livro editado no Brasil, mas a gente não acha aqui, eu acabo editando, comprando ele fora do Brasil pela Iberlibro, né, que é da mesma forma que a estante virtual, né, até desde que a estante virtual copiou da Iberlibro, né, ou AB Books, né, nos Estados Unidos fala a AB Books, né, e na Europa fala Iberlibro, né. Então lá funciona exatamente como a estante virtual. Há quem diga que a estante virtual copiou deles, né, então eu acho o livro lá, compro, infelizmente em euro também, se for nos Estados Unidos em dólar, né? E vem direitinho também. As vezes que eu comprei foram várias, nunca teve nenhum livro extraviado. Então eu acabo comprando deles. É assim que eu tenho feito. Bom, essa foi a última pergunta. Acho que temos um conteúdo bem legal para vocês aí, com várias indicações também. E só avisando que vai ter um quadro fixo aqui no canal, que se chamará Meu Pai Indica. E vai ser toda a última sexta do mês. Então, toda a última sexta de cada mês terá um vídeo do meu pai indicando algum livro aí para vocês adquirirem e lerem. E isso aí. Só queria dizer que essas indicações que ela me pediu, né, para fazer esse tipo de participação, é muito subjetivo isso aí, né? Ele é condicionado pelas nossas preferências, né? Então é difícil tentar agradar a maior parte das pessoas, né, que verão, né? Mas vamos tentar achar uns livros aí de algum tema que possa agradar bastante gente aí. Vamos tentar fazer isso aí. Acho que vai ser bem legal. Conto com vocês para curtirem esse vídeo, comentarem, porque, gente, meu pai é muito tímido, então ele aceitou fazer esse vídeo comigo e ainda mais fazer os próximos vídeos, né, do quadro Meu Pai Indica. Então deixa aqui um comentário para ele, a curtida e não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo para vocês e até a próxima sexta. Tchau, gente.